Olá, queridos, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus, eu vou estar compartilhando, amados, uma palavra sobre escolher esperar. Amém? Escolher esperar, queridos, é o nome dessa série que estamos adentrando a 34ª parte. Amém? Quero falar com vocês uma palavra que testificou no meu coração sobre algo que o Senhor já ministrou há 8 anos atrás. Amados, possivelmente eu quero estar compartilhando com vocês, assim como eu compartilhei na época um livro que o Senhor me ensinou sobre espera. Foi em 2013. E o tema desse livro é: deseja ter um casamento abençoado? Tenha primeiro um relacionamento com Deus. Então, amados, eu vou falar um pouquinho do meu testemunho. Eu tenho outros testemunhos aqui de espera, amém? No canal, assim como nessa série. E vou estar compartilhando com vocês, amados, que escolher esperar não é simplesmente escolher, amém? Como tem um movimento, eu escolhi esperar. É um chamado, amém? Ninguém espera esperando. Amém, queridos? É um chamado. Escolhi esperar é um chamado que poucos cristãos entendem. Amém? Poucos cristãos entendem. Amados, eu tenho entendido que é um chamado recentemente. Amém? Depois de 8 anos, depois de o Espírito Santo ter me inspirado a escrever um livro a respeito disso, e no livro eu disse assim algumas palavras para os irmãos, exortando que Deus já separou no mundo espiritual, amém? Deus já separou no mundo espiritual aquele que se unirá em alma, amém? Alma, corpo e espírito, amém? Então, o Senhor primeiramente já uniu, Ele nos predestinou, amém? Eu não falo de espiritismo, amados, eu falo da palavra do Senhor. E onde está isso? Eu vou mostrar para vocês na Bíblia, livro do Salmista, número 139, verso 16. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Amém, amados? Aqui fala do Salmo 139, da onipotência e onipresença de Deus. Deus já tinha escrito a nossa história. Antes, amados, desde a fundação do mundo, que testifica em Efésios capítulo 1, vamos ler verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, amados, aqui está falando, o Salmo 139 testifica com Efésios 1, que o Senhor nos predestinou para todas as bênçãos. Amém? E testifica com Gênesis, quando Deus ele diz que ele faria, uma esposa para Adão, que lhe fosse idônea. Então ele preparou. Por que eu digo isso, amados? Eu já recebi profecia que Deus estava me preparando. E eu criei, e eu recebi e agradeci antes de ver. Porque tudo que acontece no mundo físico, primeiro é no espiritual. Então o Senhor já uniu. O Espírito Santo já me falou várias vezes, amados, que primeiro é unido no mundo espiritual.
tem uma youtuber, Mariana Doreto, ela tem um testemunho de espera. Amém? O ministério dela é voltado para isso, que o Espírito Santo me guiou. E no testemunho ela fala que ela via no sonho a alma dela, amém? Sendo unido com o marido hoje dela. Ela já tem um filho. E ela ensina para jovens também. Então, amados, o Senhor já me disse várias vezes, primeiro eu uno no espiritual. É união de almas. Então, amados, Ele já nos predestinou. Amém? Em diversas orientações no livro que o Espírito Santo me inspirou alguns anos atrás, ele já tinha me falado, né, que o amado ou amada para cada um já foi separado. Então, já foi, amados, constituído por Deus. Deus, quando fala com Jeremias, queridos, quando Deus fala com Jeremias, e chama ele, tá lá em Jeremias, não sei se é no capítulo 1 ou 2, que antes de Jeremias, amado, ser profeta, Deus já o constituiu profeta. Amém? Antes de ele saber que ele seria chamado, Deus já o constituiu. A mesma coisa na vida sentimental. Então, amados, o Senhor já separou aquele que iremos nos casar no mundo espiritual. Mas por que as pessoas não conseguem entender isso, amados? Porque elas atrasam o processo. Ou casa com uma mulher ou um homem errado, né? Por quê, queridos? O Senhor já me deu essa palavra, eu já postei aqui no canal. Ele fala, só que não nos atentamos. Está na 18ª parte. Eu escolhi esperar a parte 18 aqui nessa playlist que vocês vão ver, que eu falo uma parte que a mulher samaritana, ela já sabia no coração dela que o desejo dela não era para nenhum dos parceiros que passou pela vida dela. Por isso que Jesus fala, confronta ela, chama o teu marido. E ela fala, não tenho marido, Senhor. Aí Jesus fala, dissestes bem, não tem marido. Por quê? Porque Deus estava expondo o coração dela. Amém? O que ela estava amaziada, vamos colocar amaziada, não era o seu marido. Amém? E Deus tem uma pessoa assim, queridos, porque nós não sabemos fazer as escolhas corretas, o nosso coração é enganoso, só que Deus sabe fazer a escolha correta. Amém? E para isso, para você entender isso, o seu coração deve estar limpo. Amém? Tenho aqui vídeo no canal que fala sobre isso. Deus só pode te dar uma bênção se o seu coração estiver limpo. Não tem como Deus trabalhar num coração, amados, que está preenchido com várias paixões ou pensando em várias pessoas. Por quê? Porque Deus é bom, queridos. Ele não vai dar alguém que você, por exemplo, ele não vai dar algo para alguém que está com o coração sem liberar perdão, para um coração que está machucado. Amém? Ele só pode te dar quando você está livre no mundo espiritual e liberou as pessoas de outros relacionamentos no mundo espiritual. Amém? Glória a Deus. Continuando. Nem todos, amados, pedem sabedoria para esperar. No livro de Tiago nos ensina, pedis, pedis, e nada tendes. Por quê? Porque pedis mal. Amém? Porque escolhestes mal. Então o Senhor, amados, Ele nos chama para deixar nas mãos dEle. Ele nos chama para isso. Amém? Se Deus, amados, Ele promove, por exemplo, vamos supor, se você pede um emprego para Deus, igual já aconteceu comigo, Ele dá, amados, mas vai ser o melhor para você. Amém? E Deus dá um emprego que você não vai se corromper. Ele não vai dar um emprego para você trabalhar, amados, vamos supor, garçom ou garçonete de uma boate, porque aquilo pode te corromper. Ele não vai te dar o emprego que você, amados, vai, não poder fazer a obra, não poder frequentar um culto. Ele não vai te dar um emprego assim.
Então venhamos entender. E Deus é que abre a porta, não é? Porque não ele deixa escolher, ele escolher por você. Porque quando você entrega nas mãos dele, ele escolhe por você. Quando eu recebi uma profecia, amados, na vida sentimental, Deus é que usou pessoas para falar comigo. Falar o quê? Que ele já separou. Amém? Ele já separou. E ele falando isso através da boca de um irmão, amados, eu já tinha escrito no livro. O Espírito Santo já tinha falado, amados. Então testificou aquilo que eu já tinha escrito. Ora, balabaixai. Então Deus é bom, queridos. Ele não quer que você fique sofrendo. Ele não quer que você fique, amados, tomando decisões pela força do braço. Ele permite você tomar decisões. Mas você tem que entender que a última palavra vem dele. Aquilo que ele dá é eterno. Só Deus pode dar. Só Deus pode dar algo para nós. O homem, ele não tem nada se dos céus não for dado. Está lá se eu não me engano, Mateus, no livro de Mateus, está nos Evangelhos, João. O homem não pode receber nada se dos céus não for dado, ainda mais a vida sentimental. Que Deus disse, voltando à palavra, que Deus disse, disse, né? Façamos, né? Não, essa parte não. Ele disse que o que? Prepararia Eva. Amém? Para ele. Amém? Deus continua o mesmo, queridos. Infelizmente, a mensagem humanista, a teologia humanista tem entrado no corpo. Então devemos combater, amados, certas heresias. Amém? Devemos permanecer no Senhor. Devemos insistir, ser constante e não ser deixado levar por qualquer vento de doutrina. Amém? Escolher esperar, amados, é desenvolver a paciência. É você renunciar à sua vontade para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele já nos predestinou, ele já nos abençoou, ele já escreveu no livro dele. Amém? Deus já escreveu no livro dele tudo aquilo que viveríamos aqui na terra. Só que muitas vezes nós não damos ouvidos à voz dele. Então hoje, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Fica na paz do Senhor, queridos. E compartilhe esse vídeo e esse canal para que mais almas sejam edificadas.